Shalom, shalom, graça e paz a todos vocês que me assistem por esta live semanal, a live da semana. Vamos aguardar o pessoal entrando. Bom dia, Felipe. Bom dia, Bela. Bom dia, povo de Deus. E vamos de live nessa manhã. Vamos falar sobre reino. Bom dia, Aquaman patinador. Oh, rapaz, que coisa linda, que bom ter você aqui hoje. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Bom dia, pastor Douglas. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Vamos para a live. Vou dar aqui alguns minutinhos para o pessoal entrando. E a gente vai falar um pouquinho sobre nobreza. Isso, vamos falar um pouquinho sobre nobreza. A mensagem da semana, dizendo e afirmando que nós estamos aí na última lição dessa semana, dentro das casas, dos lares do projeto Zarar, que é o projeto Espalhar Sementes, e tem sido bênção, e as lições têm falado muito com as pessoas dentro das casas. E hoje nós vamos falar sobre nobreza. Bom dia, Andressa. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, pessoal abençoado. Vamos falar um pouquinho sobre nobreza, que significa reino. Você pertence a um reino, você faz parte de um reino. Cara, como é que você ficaria se você acordasse hoje e você tivesse a notícia de que você não é mais um plebeu, mas você agora é filho de um rei e participa de um reinado. Você foi convidado para estar dentro de uma comitiva, participar deste reinado. Como é que você se comportaria? Tivemos aí a coroação do príncipe, do rei agora, rei, eu nem lembro o nome do rei que foi coroado lá, qual que é, o Tiagão? É o rei Charles? Com quantos anos ele foi coroado lá? Está acompanhando? Não sabe? 150 anos. A Betinha demorou para ir, E aí demorou para ele ser rei e agora foi coroado rei. Então demorou 150 anos para ele ser rei. Brincadeira, gente, à parte. Então você percebe, imagina que você é chamado para participar do reino. Então você tem que mudar a sua mentalidade. Você vai mudar a sua alimentação, você vai mudar a sua mente, você vai mudar o seu vestuário, você vai mudar tudo. Porque você não é mais um plebeu, uma pessoa que faz o que dá na teia, ou uma pessoa que faz o que dá na cabeça. Você é uma pessoa que vai ter que mudar seus hábitos, seus comportamentos. Eu sei que existe muito problema dentro onde há pessoas, porém você vai ter que mudar muita coisa. Bom dia, Penélope. Bom dia, Silvana, lá de Amparo. Olha que benção. Bom dia a todos vocês aí que estão entrando nesta live. Então nós vamos falar, como de praxe, sobre reino. O texto que eu vou utilizar para vocês aqui, e onde aparece a palavra em hebraico malkuf. Essa palavra é socorro, que amparo, Silvana? Ei, Jesus amado, onde eu estou com a minha cabeça? É isso mesmo, é lá de socorro, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E dá um beijão em todo mundo aí, socorrenses, socorristas, as pessoas que estão prontas para te socorrer no momento mais difícil, fazendo um trocadilho legal aí para as pessoas. Bom dia, Simone. Bom dia, pessoal abençoado. Faz o seguinte, queridos. Pega esse aviãozinho de papel que está embaixo na sua telinha e compartilha com as demais pessoas, por favor. Elas vão ser muito abençoadas por isso. Hoje eu quero falar sobre Números, capítulo 24, versículo 7, onde aparece a palavra reino. Diz assim: de seus baldes manarão águas e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado.
Então nós percebemos que a palavra rei e reino aparece neste versículo de Números 24, versículo 7. O contexto disso é quando o rei Balaque tenta utilizar o profeta Balaão, que é um profeta que extorque, que gosta de tirar dinheiro do povo através das profecias. Quem dava mais é o que levava, não tão diferente de hoje. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Fabiano, lá de Itapira. Bom dia. Então, existem pessoas que se utilizam do dom para poder tirar dinheiro do povo, das pessoas. Balaão era esse cara corrupto, esse cara que quem desse mais para ele, ele fazia uma profecia. E sabe de uma coisa? As coisas aconteciam. Balaão, ele era um homem, ora utilizado por Deus, ora utilizado para benefício próprio. Então Balaque fez uma promessa para ele, fez um voto para ele, fez um negócio com ele, que era para amaldiçoar o povo de Israel. E ele comprou a briga porque o valor era alto. E ele fala, não, vamos embora. Ele vai tentar fazer isso. Bom dia, Ana, shalom. Ele vai tentar profetizar e liberar a palavra para destruir o povo. Deus dá na cara dele, dizendo, não posso amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Então você tem a bênção de Deus, então você não pode ser amaldiçoado. Deus tem um compromisso com você maior. Nenhum profeta maldito da terra, nenhum demônio na terra pode quebrar aquilo que Deus entregou a você. E, além do mais, ele diz o seguinte, e esse povo que eu tirei do Egito, esse povo que eu escolhi, esse povo vai ter um rei no meio deles, um rei que vai reinar ali, o reino deles vai ser grande, maior do que o rei que vocês conhecem hoje, que é o de Agag. Vocês não vão ter ideia do tamanho desse rei e deste reinado. Está falando exatamente de Cristo, não apenas de Salomão, não apenas de Davi, mas do descendente que sentaria no trono. Então está falando de Cristo. E o anjo Gabriel, ele dá a mensagem para Maria no nascimento, dizendo, este será filho do Altíssimo, será grande, e a ele será dado o trono de Davi, e o reino dele não terá fim. Então a gente percebe que o reino foi dado a Cristo, nosso Mashiach. E falando um pouquinho sobre reino, sobre Malhuf, ou Malkuf, assim falado na Bíblia, né, a gente está falando sobre isso. O que significa Malkuf? Significa realeza, poder, real, reino, poder soberano. Está falando sobre domínio. E esta palavra hebraica, Malkuf, que fala sobre reino, nobreza, realeza, eu vou mostrar para você como é que se escreve no hebraico. Está aqui, ó, nós temos a letra Mem, né, sempre da direita para a esquerda, sempre assim, ó, tá? Sempre assim que lê. Então nós temos a letra Mem, nós temos a letra Lamed, que é essa daqui, parece um L, né? Temos um Czinho aqui, que é o Kaf, temos o Vav aqui, que é o Vav, quando tem um pontinho aqui na frente é o U, quando ele vai em cima é o O, então, e temos aqui o Taf, né? Que é a última letra do alfabeto hebraico, o Taf. Então essa letra aqui, essa palavra, ela significa reino. É tá vendo? Malkuf. Esse é o Mem, o M, M-L, o C pode ser colocado como K também. Aqui o Vav, ele utiliza como U. E aqui é o Tav, ele pode ser um T, mas ele no final pode ser um F. Então por isso que é Malkuf. Significa reino, nobreza, realeza, tá? Por que eu estou falando com você e por que isso é importante? Qual é o valor dessa palavra? O valor dessa palavra, ela vale 496. Porque o Mem, ele vale 40, que é a primeira letra, e ela tem aqui 5 letras. Ela tem 5 letras. Geralmente uma palavra compõe de 3. O reino tem 5 letras. O número 5 na Bíblia fala de graça, né? Então a graça de Deus, o reino de Deus foi dado aos plebeus, eu e você. Não fazíamos parte e hoje nós fazemos parte
deste reino maravilhoso que não terá fim, jamais terá fim. Então o Mem, ele vale 40, o Lamed vale 30, o Kaf vale 20, o Vav vale 6 e o Taf, que é a última letra do alfabeto hebraico, vale 400. Então, se nós somarmos todos esses números, 40, 30, 26 e 400, vai dar 496. Então, nós entendemos aqui que o peso dessa letra, o peso dessa palavra de reino é uma palavra pesada, é uma palavra de muito peso. Ela tem 496, vamos colocar em grama, 496 gramas ou 496 quilates. É o tamanho, é o peso dessa palavra. Se nós fizermos uma redução, 4 mais 9 mais 6, ele vai dar 19. Se nós pegarmos esse 19, né? Vamos calcular, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esse 19, se nós somarmos 1 mais 9, vai dar 10. Se nós somarmos 1 mais 0, vai dar 1. Ou 10, ou 1. Dentro da matemática, você faz essas reduções até chegar, né, num número que não dá mais para somar. Então, chegou no 1. O 1 fala de reino, de início, de começo. E é interessante que a letra Aleph, que representa Deus, é de onde tudo começou. Começou de um ser todo-poderoso, que é inexplicável, imensurável, e ele cria o mundo, e esse mundo se perde. Aí vem o Gimer, que inclusive aqui essa camisa que eu estou usando aqui é a minha própria marca. Oh, glória! É o Gimer, que representa o homem do propósito, o homem da comunicação, ou o homem resiliente. Tudo isso significa essa letra aqui, que é a letra Gimer, coroado aqui na cabeça. Então, Deus me deu aí como se diz, um negócio, e eu estou trabalhando, quem sabe, estou usando para ver se é bom mesmo, as malhas, malha 100% egípcia, 100% algodão, e a gente, se Deus der graça, a gente vai lançar isso futuramente também para a honra e glória de Jesus. Mas somente o homem resiliente, o homem do propósito, o homem que se comunica. Isso é o que significa essa camisa. Então, o 1 representa isso. Deus criou todas as coisas, o mundo se perdeu, e aí o Gimer, ele vai levar essa semente, ele vai levar o propósito até conquistar tudo de volta. E aí nós temos o 10, Olha lá, trifena e trifosa querem para os maridos. Aleluia, glória a Deus, né? E ele conquista todo esse reino perdido de volta. Cristo conquistou todo esse reino perdido de volta. Por isso que o valor de toda essa palavra de reino ou rei representa o 1. Então ele resgata de volta para se tornar o único, o exclusivo, o começo de algo. Se nós for pegar a tradução, existem várias interpretações das letras, mas uma das interpretações da letra dessa palavra Malkuf, essa palavra Malkuf significa reino, ou rei, ou nobreza. Uma das traduções, uma das interpretações disso olha que coisa interessante, uma mudança da cosmovisão transformada da matéria é o fim do propósito. Olha o que significa o reino, o reinado, que é uma mudança da cosmovisão transformada da matéria, é o fim do propósito. Ou seja, o fim do propósito é fazer com que haja uma mudança na cosmovisão da matéria, uma cosmovisão completamente transformada dessa matéria. Isso é reino. Você precisa mudar a sua cosmovisão. Você precisa mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de vestir, a sua maneira de agir, a sua maneira de se comportar. Você não é mais um plebeu. Você faz parte de um reino. E isso precisa ser mudado. A gente precisa mudar a nossa mente. Você já se deu conta que você vai viver eternamente num reino? Não é no mundo que você vive hoje, cheio de falcatruas, cheio de problemas,
cheio de corrupção, cheio de coisas ruins, cheio de partidos políticos. Não. Você vai viver num reino que nada mais, nada menos será governado pelo Mashiach, pelo Cristo, e será eterno. O anjo disse isso a Maria, o reino dele será eterno. Então você vai participar de um reino. Se você soubesse como funciona um reinado, talvez você mudaria a sua mente. Então Malkuf significa uma mudança na cosmovisão, uma cosmovisão transformada de mundo, dessa matéria, do ser humano, é o fim do propósito. O fim do propósito é isso. É transformar a sua mente. Que você agora faz parte de um reino. Você não é qualquer pessoa, você é um rei, você é uma rainha, você é da realeza, você é nobre, você é nobre. Você tem que tirar pensamentos pequenos da sua mente e viver essa nobreza. Você é rei, você é rei, você é rei. Você participa de um reinado, e um reinado que não vai ter fim. E o Mashiach, o Cristo, o ungido do Pai, que veio ao mundo, no seu primeiro momento, pagar a nossa dívida e nos comprar para Ele de volta, consagrar todas as coisas, purificar o mundo, purificar todas as coisas. E eu quero dar alguns textos bíblicos para você sobre esse rei. Primeiro, quem participa desse reino? A Bíblia diz lá em João 3,3. Eu quero ler alguns textos rapidamente com você, para a live não ficar muito comprida, mas são textos muito importantes. Bom, antes de João 3,3, eu vou em outro porque eu estou empolgado aqui, tá? Lucas 19:12. Vamos para Lucas primeiro. Lucas 19:12. Olha o que diz aqui o próprio Senhor Jesus, né, o nosso Mashiach, conversando sobre um reino. 19:12. Ele diz o seguinte, é uma parábola das minas. E ele diz assim, disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Ele está falando dele. Ele está falando que ele precisava ir, tomar posse do reino nas regiões celestiais e depois voltar. É exatamente isso que o Mashiach nosso fez. Ele foi tomar posse desse reino nas regiões celestiais. Por que lá nas regiões celestiais? Porque a terra foi criada de lá. Tudo que existe foi criado de lá. Tudo partiu de lá. Então, se nós existimos hoje, partiu do céu. Então, ele foi tomar posse nesse reino, desse novo reino, e ele vai trazer esse novo reino, o qual você e eu vamos participar dele. Então, ele foi tomar posse. Vai ter uma posse. Na verdade, você vê isso em Apocalipse, capítulo 5, acontecendo uma posse. Jesus tomando posse desse reino e vai trazer não somente o reino, vai trazer tudo novo. Inclusive até o corpo nosso vai ser transformado. Não é esse corpo que você vai ter, é um corpo que vai ser também de acordo com esse reinado eterno. Então você participa de um reino, você é nobre, você tem a nobreza. Ele foi tomar posse, ele disse, ele foi tomar posse e vai voltar. Voltar para implantar o reino dele, novos céus, nova terra, novos seres humanos. Aquele que entende isso, ele vai lá. Quem participa disso? O reino foi dado a todos, mas não são todos que vão participar desse reino. E aqui João, capítulo 3, versículo 3, que agora sim nós vamos ler, João 3:3, diz assim, o 3 e o versículo 6. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver este reino. Se você não nascer de novo, você não pode ver esse reino. E aí Nicodemos faz uma pergunta, como é que eu posso, sou velho, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe para poder nascer de novo? Ele diz, não, eu estou falando nascer da água e do Espírito. O 6 diz assim,
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. E aí o versículo 5 diz assim: Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o ingresso para o reino de Deus, o reino desse Mashiach, primeiro é nascer de novo, é ter um novo nascimento, é ter uma nova visão, é ter uma doutrina que esse Mashiach trouxe, que esse Cristo trouxe, que esse ungido trouxe. E se você não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, que é nesse mundo espiritual, figurado pelo batismo, você não pode entrar no reino de Deus, não pode ver se não tiver um nascimento espiritual, e não pode entrar se não fizer isso pela água e do Espírito. Se você não tiver a palavra, se você não nascer do Espírito, você não pode ver e nem entrar neste reino que vai ser implantado pelo Mashiach. O nosso Mashiach, o nosso Cristo. Então, para você participar disso, você precisa nascer de novo. Para você fazer parte deste reino, você precisa nascer da água e do Espírito. Senão você não vai ver e não vai entrar. Não adianta. Não adianta. Se você não participar, se você não entrar, não fizer esses requisitos, você não vai participar desse reino. É um reino sobrenatural. Não adianta você querer espernear. Deus te deu essa vida, Deus te elegeu para estar nesse mundo, recebendo essa vida, uma vida gratuita, uma vida maravilhosa, mas para você participar do reino, Ele te deu essa graça, Ele te deu essa oportunidade de viver nesse mundo e desfrutar desse reino. Porém, você faz uma escolha. Ou você vai viver essa vida na terra sem participar de um reino futuro, ou você escolhe esse Mashiach como seu Senhor da vida e nasce de novo, da água e do Espírito. Senão, não pode entrar nesse reino. E Ele te deu esse privilégio de você nascer. Quantas pessoas não nasceram e você teve o privilégio de nascer? Então, Ele te deu a oportunidade. O reino foi dado para todos, porém não são todos que vão escolher participar dele. Porque há a renúncia da mente, de ideologias, a renúncia do meu comportamento, a renúncia de tudo. Você não pode viver como plebeu no reino. Existem maneiras de viver no reino, que foram estabelecidas num alto padrão, numa alta corte. E você não pode viver como plebeu no reino, você tem que mudar sua mente. Malkuf significa isso. Uma mudança, uma transformação da matéria. Esse é o fim do propósito. Qual que é o fim do propósito? Fazer com que a matéria, na sua mente, na sua cosmovisão, tenha uma mudança radical. Senão você não vai participar disso. E o Espírito de Deus, a palavra de Deus, ela vai trazendo essas mudanças transformadoras para a nossa vida. Como que eu recebo isso? Como uma criança. Olha o que diz aqui em Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Porque as pessoas têm que se desarmar das suas ideologias, das suas crenças, da sua maneira de pensar. As pessoas precisam desarmar do senso comum, precisam se desarmar, porque não adianta chorar. Olha aqui, ó, o maior no reino dos céus. E disse, em verdade vos digo, se você não se converter e não vos fizer como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Tem que ser como uma criança. A pergunta começa, naquela mesma hora, chegaram os discípulos dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, colocou ele no meio e falou, quem não for como uma criança, não vai entrar no reino dos céus. Uma criança, ela não vê maldade nas pessoas. Uma criança não vê maldade nas coisas. Então está na hora de você se desarmar. Você precisa receber esse reino como uma criança, na pureza. Isso fala de fé, de crer na palavra de Deus. Você tem que se desarmar. O ser humano fica com o pé atrás em tudo, tem que se desarmar, porque senão não vai acontecer para a sua vida. Não vai acontecer. Lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7 ao 13, fala que quando ele vir, ele vai trazer novos céus e nova terra, vai purificar, vai julgar
as pessoas e vai implantar o reino. Ele vai implantar o reino. Então o que eu e você precisamos entender é que participamos, já fazemos parte do reino de Deus. Você já é uma realeza, você já é nobre, mas você precisa viver como nobre. Não adianta você participar do reino de Deus e viver como um plebeu. Você precisa ter mente de príncipe. Você precisa ter mente de rei, de rainha. Você não é qualquer coisa. Você precisa transformar a sua mente. Você precisa transformar o seu comportamento, as suas ações. Você não é qualquer pessoa mais. Você já não faz parte mais de um grupo, um populacho de gente. Você não é plebeu. Você é rei. Implante isso na sua mente. Você tem que viver a plenitude, o reinado, buscar isso no Senhor. Não deixe ninguém mais nunca te humilhar, dizendo que você não é ninguém. Não deixe os seus pensamentos cativarem você, escravizar você. Você não pode ser mais escravo de pensamentos antigos. Você não pode ser escravo mais de um pensamento pequeno. Não vou dar certo, ninguém me ama, ninguém me quer. Para com isso. Ai, a pessoa quer o meu mal. Para com isso, já passou dessa fase há muito tempo. Você é nobre, você vai viver um reino. O Mashiach está voltando. E você vai ser colocado neste reino com o pensamento de rei. Só cabe neste reino reis e sacerdotes. Pessoas que têm uma mentalidade de reino. Está na hora de você viver o melhor dessa terra. Só que se você não nascer de novo, se você não nascer da água do Espírito, não tiver uma limpeza na sua mente, uma mente transformada, você vai comer migalhas, vai continuar comendo migalhas, vai começar sendo escravizado por qualquer coisa. Você não pode ser mais escravo. Deus tirou o povo de Israel da escravidão, era a condição que eles estavam, de escravos para serem donos, proprietários, para serem reis, cabeças. Você foi chamado para ser uma pessoa diferenciada. Tudo tem que fazer com excelência. Você tem que carregar a virtude dentro de você, a excelência dentro de você, tudo que você vai fazer. Queridos, deixa eu dar um exemplo meu. Eu não gosto de dar exemplo, mas da minha vida, mas eu preciso. Está na hora de você tratar as suas coisas com maior zelo e respeito. Já implantar essa cosmovisão na sua casa, no seu modo de vestir, no seu modo de falar, nos seus compromissos, no seu grupo de amizades. Está na hora de você pensar coisa grande. Está na hora de você começar a sair da mesmice. Eu estou lançando uma camisa. Eu quero lançar essa camisa com o melhor algodão, seja ele caríssimo ou não, eu vou lançar. Porque se for fazer todo mundo está fazendo, eu não vou fazer. Eu quero fazer algo diferenciado. Isso é mente de rei. Nossa, mas isso vai custar tanto. Cara, se você não puder pagar, você não vai pagar. Se vender uma camisa por mês, está tudo certo. Mas a gente não pode ser diferente, não pode ser igual. A gente tem que ter mentalidade grande. Você merece viver o melhor dessa terra. Você merece comer o melhor dessa terra. Você recebeu uma vida de Deus. E o que você está fazendo com essa vida? Enfiando o nariz. Fazendo com que sua vida seja escrava da carne. Você não é só carne, você é espírito, você é rei. Qualquer coisa que uma pessoa do reinado faz, vira escândalo. Então você tem que tomar cuidado com o que você faz, com o que você fala, com quem que você anda, porque isso vai virar notícia. Pega lá os príncipes que fizeram caca lá no reinado, lá na Inglaterra. Viram capa de jornal rapidamente. Por quê? Porque é o rei, porque é o príncipe, porque é o filho do príncipe, porque é o filho da rainha. Tudo vira notícia. Por quê? Porque é uma patente elevada, é uma nobreza, é uma alta corte. Você precisa viver como alta corte. Ah, eu não tenho dinheiro.
Chama a existência, pô. Chama a existência. Você sabia que se você começar a andar com pessoas com mente pequena, você vai se tornar igual? Estava falando com o Tiago agora aqui de pouco. A gente é o que a gente come. Não é assim? Se tiver alguma nutricionista aí, pode se manifestar, se eu estou falando besteira. Você é o que você come. Se você comer mensagem ruim, você vai se tornar uma pessoa ruim. Não vai ter visão das coisas, vai viver aquela vidinha vitimista, vai viver, acha que você tem que viver na pobreza, na miséria. Deus não tem isso para você. Agora, o seu coração não pode estar nos tesouros. O seu coração tem que estar em Deus. Se amanhã ele pedir para você devolver tudo que ele te deu, você tem que estar com o coração em Deus, porque ele te deu. Ele tem que ser o centro. Então está na hora de nós começarmos a pensar diferente, até uma cosmovisão diferente. Pensar como rei, pensar como príncipe, pensar como nobre, pensar como realeza. Nós participamos de um reino. Você foi entronizado no reino. Você participa de um reino. Se você não sabe viver como um rei, como um príncipe, aprenda, meu irmão. Começa a aprender, porque você vai ter que viver isso a vida toda, a eternidade toda. Então está na hora de você ter um pensamento grande das coisas. Você não pode pensar pequeno. Não pode pensar pequeno. Não pode pensar pequeno. Quando Deus me deu essa inspiração, tá vendo que eu tenho um logo aqui, ó? Olha lá, uma futura nutricionista. É isso aí. Você é o que você absorve. Se vai ouvir palavra ruim, vai ficar ruim. Aí vai achar que tudo é pecado, que ficar rico é pecado. Não, riqueza e Deus não combinam. Você sabia que na cultura judaica, quanto mais rico você é, mais Deus está materializado na sua vida? O problema não é riqueza, o problema é onde está o seu coração. Se o seu coração está na riqueza, lascou para você. Mas tem pobre que o coração dele está na pobreza dele. Tem pobre que o coração dele está na pobreza dele. Ele abraçou a pobreza e ele quer ficar na pobreza. Não, porque a minha vida é assim, aqui eu só vou sofrer. Fazer o quê? E rei é uma cosmovisão da matéria, modificada, transformada. Isso é o que significa a palavra malkuf. É uma matéria com uma mente modificada, transformada. Somos reis e sacerdotes. Quando Deus deu essa ideia aqui para mim, e essa letra Gimel, ela representa o homem do propósito, o homem que carrega um propósito, o homem resiliente, um homem que comunica bem. É aqui, é a marca. Porque quando você veste uma coisa e você sabe o que você está vestindo, aquilo ali vem para a sua vida. Então é um homem que vai lutar e vai vencer, que vai superar os desertos da vida e vai vencer. Foi isso que Jesus veio. Veio, deixou o seu palácio, veio para a terra e conquistou todas as coisas. Então essa letra significa isso. Conquistar todas as coisas, enfrentar o deserto que for, mas eu vou vencer. Tanto é que ele está coroado aqui, está com uma coroinha na cabeça. Então, isso, quando você se veste disso, vestes brancas, ou veste de um propósito de Deus, você vai viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Mentalidade de rei. Mentalidade de rei. Mentalidade de rei. Nós não podemos, de forma nenhuma, viver como plebeu mais. Você é rei e sacerdote. Então Jesus foi receber o reino e ele vai trazer esse reino para implantar de uma vez por toda. E você que é rei, você que é sacerdote, você que nasceu da água do Espírito, você que é como uma criança, uma pessoa ingênua, uma pessoa que recebe muito bem essa informação, você merece estar neste reino. Mas se você não tiver esse coração, essa mentalidade, desculpa, você não merece esse reino. Viva a sua vidinha miserável, viva a sua vidinha da forma como você acha que tem que viver, está tudo certo. Mas não é isso que Deus tem para você. Deus quer pegar um plebeu e transformar como rei. Deus nos tira do monturo para assentar com príncipes. É isso que ele fez com você. Agora você precisa valorizar isso. Você precisa dar menos escândalos no reino. Porque qualquer coisa que você faça como rei, como príncipe, vai ser noticiado. Então para de escandalizar.
A mídia podre está de olho em você, para botar você na capa do jornal, danificando você. Olha o que esse príncipe fez, olha o que esse rei fez, olha o que essa rainha fez. Você é muito maior do que o seu corpo material, você é muito maior do que a carne, do que os desejos carnais, você é muito maior que isso. Então você não se limita a isso, você é muito maior do que isso. Está na hora de você colocar em prática aquilo que Deus chamou você para fazer. Bom, eu acho que eu não tenho muito mais coisa para poder falar com você aqui, mas a palavra malkuf, reino, significa nobreza. Nobreza, você nobre, você nobre. E uma das interpretações de nobreza é mudança da cosmovisão transformada da matéria. Este é o fim do propósito. O fim do propósito é mudar a cosmovisão, transformar a sua matéria. Este é o fim do propósito. Deus quer transformar a sua cosmovisão, a sua mente. Quer transformar a matéria para você poder estar no reino de Deus. Olha lá. É isso aí. É isso aí. É isso aí, Penélope. É isso aí, Penélope. Sabe, uma pessoa que é milionária, essa pessoa milionária, ela tem uma mente diferente. Mente diferente. Uma pessoa milionária tem mente diferente. Você quer aprender com um milionário? Senta com ele, você vai ver com ele, você vai conversar com ele, você vai saber que a mente de um milionário é diferente. Está na hora de você começar a mudar a sua mente. Está na hora de você esquecer as migalhas. Deus já tirou você do chão há muito tempo e colocou você sentado na mesa. Você precisa aprender a viver isso. Sabe o que eu quero dizer para você? Os reis antigamente, a rainha de Sabá, vamos pegar a rainha de Sabá, exemplo rápido. Ela tinha um costume, quando um rei visitava um outro rei, levava presentes. A rainha de Sabá pegou o ouro, pegou sua riqueza e levou até Salomão. A pergunta é, Salomão precisava daquele ouro dela? Não. A Bíblia diz que anualmente, traziam a Salomão 666, é esse número mesmo, toneladas de ouro, de Ofir. Todo ano chegava no reino de Salomão 666 toneladas de ouro. Salomão precisava de riqueza da rainha ou de qualquer outro rei? De maneira nenhuma. Mas qual é a cultura de um rei? Quando eu vou visitar um rei, eu vou levar um presente para o rei. E ela levou riquezas. Porque isso significa honra. E a palavra honra, riqueza e presença de Deus, ou o peso da glória de Deus, são 4 palavras que estão juntas. Honra, riquezas, presença de Deus e glória. O templo de Salomão era glorioso? Era. O templo de Salomão tinha a presença de Deus? Tinha. Na inauguração você viu o que aconteceu lá, todo mundo caiu por terra. O templo de Salomão tinha muita riqueza? Tinha. O templo de Salomão tinha honra, ele era honrado? Tinha. Então você percebe que essas coisas estão conectadas. Honra, riquezas, glória e presença de Deus. Elas estão conectadas. Por isso que a gente consegue imaginar e não dá para desassociar uma coisa de outra. Quando uma pessoa sabe honrar pessoas, a gente sabe que aquela pessoa tem a presença de Deus, aquela pessoa é rica e aquela pessoa é gloriosa. E quando eu falo de riqueza, eu não estou falando apenas material, eu estou falando de espírito. Essa pessoa tem um coração. Pessoas que não sabem honrar pessoas. Pessoas que não sabem honrar pessoas. São pessoas desprovidas da presença, são pessoas desprovidas da riqueza, são pessoas desprovidas de glória. Porque quando nós honramos pessoas, nós temos presença, nós temos glória, nós temos riqueza, ou nós atraímos riqueza para nós. Pensamento de rei é isso.
Quando eu tenho uma fortuna gigantesca, eu vou compartilhar, vou ser generoso com parte dessa riqueza com o reino de Deus. Aquela rainha de Sabá trouxe riqueza para o reino de Deus. As pessoas, quando começam a ganhar muito dinheiro, elas começam a falar assim, nossa, meu dízimo aqui 10 bilhões, eu não vou dar meu dízimo de 10 bilhões, o que a igreja vai fazer com isso? Meu querido, seu pensamento não é mais de plebeu, é de rico. Se você está dando um dízimo de 10 bilhões, é porque você ganhou quanto? 100 bilhões. Olha onde você estava, onde Deus te colocou. Então nós precisamos entender que a nossa mente precisa mudar. E eu quero declarar sobre a sua vida, faz isso sobre a sua mão, eu quero declarar. Você vai ser uma pessoa nobre, você vai ser a maior dizimista, o maior ofertante do templo do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus vai colocar riquezas, presença de Deus, glória e honra para você. Tudo que você fizer vai prosperar. Eu quero liberar isso sobre a sua vida. Está na hora de você mudar a sua mente. Está na hora de você se conectar com a riqueza. Está na hora de você se conectar com a glória. Está na hora de você se conectar com a honra. Está na hora de você se conectar com a presença de Deus. Se conecte com tudo isso. Chame a existência. Chame a existência. Ande com pessoas assim. Mas que tenham coração em Deus. Coração em Deus. Não é andar com pessoas materialistas se esquecendo de Deus. Pode ser um materialista, mas tenha Deus no seu coração. Deus tem que ser o seu maior tesouro, a sua maior riqueza. Então, se você não tiver uma mente assim, você não vai prosperar. Você não vai crescer. Você não vai conseguir viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você é um nobre. Ande como nobre. Pense como nobre. Fale como nobre. Pode ver, pessoas milionárias não ficam falando à toa direito, não. Eles sabem medir muito bem as suas palavras. Não tem comportamento estranho. Então está na hora de você ser nobre. Está na hora de você encarnar isso, cara. Em nome de Jesus. Bom, falei demais. Isso é apenas uma fagulha. Procure os grupos, com certeza vão tocar nesse assunto de nobreza e vai ser muito. A Silvana, temos que entender, filhos do rei, seremos ricos, comeremos o melhor dessa terra e humildes como o Mestre Jesus. Temos que saber administrar a riqueza e a humildade. É isso aí, é verdade. É horrível andar com pessoas mesquinhas. Não é verdade, Andressa? Não é verdade? Pessoas assim, ó, né? Pessoas assim, ó. Misericórdia. Misericórdia. Sai fora disso. Muito. Sai desse nível. Dá um upgrade na sua vida aí. Misericórdia. Isso só faz mal para você. Águia anda com águia. Águia anda com águia. Águia não anda com qualquer passarinho, não. Águia não anda com andorinha. Águia anda com águia. E deixa a pessoa achar e pensar o que quiser de você. Você sabe para onde está indo. Eu estou te dando uma comida hoje nobre. Você está entendendo? Eu estou te dando uma comida nobre. Eu já fui a alguns restaurantes chiques, né? Algumas pessoas me levaram. Graças a Deus. Quem sabe Deus te usa aí para me levar no restaurante chique também. Aleluia! Nós comemos em qualquer lugar, irmão. Na calçada, aqui no TG. Mas também nós comemos em lugares que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Vai pagar um jantar abençoado para mim, para minha família, para minha mulher, né? Para mim e para minha mulher. Em nome de Jesus. Aí, por que não? Né? A gente já fez isso com tantas pessoas e faz. E temos prazer em fazer isso. Porque nós somos reis. E quando a gente vai fazer para o outro, a gente faz com amor. A gente faz com honra. Porque eu reconheço o reinado, a nobreza na vida das pessoas também. Então a gente precisa entender isso. Mas quando você vai nesse restaurante chique, pode ver, não é comilança não. Chega lá um pratinho, na verdade 4 pratos. Vem a entrada, vem o prato principal, vem a salada, né?
Salada, uma entrada, um prato principal, depois uma sobremesa. Pode ver. É pequenininho, o valor lá em cima é pequenininho, mas é muito bem feito. Então, um rei, ele não come muita comida por aí. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma pessoa nobre não tem que ficar ouvindo muitas mensagens na internet por aí. Você vai passar mal. Tem vários restaurantes. Ah, mas quer dizer que eu não posso ouvir? Não estou falando isso. Você é rei. Você tem que escolher o seu cardápio. Se você ficar comendo um punhado de coisa por aí, vai dar uma desinteria, não sei aí, terrível. E depois, para tirar isso das pessoas é complicado. Então, foque em alguém, em uma mensagem e ouça. Vamos lá, voltar para o Éden. Eva tinha duas mensagens, a mensagem de Deus e a mensagem da serpente. Ela escolheu a mensagem da serpente, deu mais crédito à mensagem da serpente e perdeu o reinado. Então você precisa saber quem é. Ah, mas é uma bênção, ah, é famoso. Ah, põe cuidado com a teologia que está sendo ministrada. Porque a teologia destrói sua vida. Se não souber comer corretamente, vai dar zica para você, meu irmão. Depois não adianta chorar. Ah, é porque Deus não me ouve, é porque Deus não faz. Está ouvindo, está comendo coisa ruim. Então, eu quero deixar essa mensagem para você, que você mude sua mente, sua cosmovisão, e que você caminhe num patamar em nome de Jesus. Já abençoei sua vida aí, em nome de Jesus, tá? Depois eu vou salvar essa live, você pode divulgar ela para o máximo de pessoas, não vai ficar muito extensa aqui. E procure um grupo aí para você poder participar e vai ser tratado um pouquinho mais sobre esse assunto dentro dos grupos. Um beijo no seu coração e que o Eterno te abençoe ricamente no nome de Jesus. Logo, logo que eu lançar essa camisa aqui, eu vou falar para vocês. Aleluia! Glória a Deus! Beijo!